Boa noite, aqui estamos nós com o toque do dia dessa semana. Temos o privilégio de receber hoje o nosso irmão Guilhermo Flores Colombo, ali da congregação de Porto Soares, meu companheiro ali no trabalho de Porto Soares, na igreja neotestamentária. E hoje ele tem a oportunidade de mais uma vez, de várias vezes, já esteve aqui no Toque do Dia, e hoje ele também vai compartilhar mais um pouco da palavra de Deus. Deus tem falado com ele, na sua visão, na sua leitura. É realmente o tempo que estamos vivendo, que realmente não é fácil, estamos vivendo uma época realmente difícil, mas realmente o tema é fé. Hoje ele já colocou o tema, é fé, e temos que estar descansando, que Deus está no controle de todas as coisas, tá bem? Queremos agradecer a atenção de todos e convidamos então nosso irmão Guilherme para chegar até aqui e dar a sua mensagem que o Senhor tem colocado no seu coração no Toque do Dia. Boa noite novamente aos irmãos, amigos que nos acompanham nesse serviço muito bom que faz o irmão Marcos. Já faz mais de 2 anos que está nesse serviço, 3 anos. Isso é muito gratificante porque é um serviço para uma obra tão especial como é a obra do nosso Senhor Jesus Cristo. E esse meio chega em todas as partes do continente. Muitos irmãos também na parte da Europa veem esse programa. E tem muitos irmãos que participam e isso é muito bom, Todos são bem-vindos aqui na casa do irmão Marco. Deus está abençoando a vida dele também durante todo esse tempo. Para mim é um prazer novamente saudar a todos os ouvintes, amigos, irmãos que sempre estão acompanhando o Toque do Dia. Essa noite, já falou o irmão Marco, fala da fé, Deus não improvisa, Então a fé é um elemento espiritual importante na nossa vida. E vamos fazer um círculo, Marco, referindo-se à fé em relação à atitude do povo de Israel. Uma passagem muito conhecida que muitos de vocês devem conhecer, mas é bom repassar, porque Deus às vezes toca o coração da gente para ver, dentro de uma visão, sempre deu aquele objetivo de nos ajudar em crescer em graça e conhecimento. Então, aqueles que podem acompanhar, está no livro de Êxodo, capítulo 17, versículo de 1 a 7. É uma mensagem curta, mas de muita importância, que eu considerei, Deus me tocou para falar com vocês, tá? Então se encontra no livro de Êxodo, capítulo 17, de 1 a 7, tá? Eu vou ler uma passagem muito importante, daí vamos tirar o que Deus nos pode ajudar para cada um em diferentes áreas, para melhorar, crescer em graça e conhecimento. Diz assim a palavra de Deus em Êxodo, capítulo 17, de versículo 1 a 7. Diz assim: depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, é uma região, pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acampou em Refidim, outro lugar, e não havia água para o povo beber. Versículo 2: então contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. E Moisés lhe disse: por que tentais ao Senhor? Vocês já viram que no começo já o povo de Israel já estava questionando a Moisés, porque Moisés ficava na presença de Deus e o povo de Israel. Então tinha já uma pressão. Versículo 3: tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito? Já questionando, para nos matares de sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? Versículo 4: e clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? Se preocupou Moisés, por uma questão muito importante, que se não tem água para viver, é uma questão muito importante para a saúde e para viver, para sobreviver. Daqui a pouco me apedrejará, quer dizer, o povo já não estava contente com essa atitude de sofrer esse problema de água. Então eles já estavam maquinando na mente deles alguma coisa que não era bom para eles. Continuando.
E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio, e vai. Versículo 6. Eis que eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe. E tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez, diante dos olhos dos anciãos de Israel. Versículo 7, o último. E chamou aquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Já começaram a questionar a Moisés. Amigos e irmãos, a Bíblia diz que quando o povo de Israel saiu de Egito, passou por muitos momentos difíceis de desespero. A gente também tem que entender a parte humana. Já pensou no deserto sem água? Tem o desespero natural, né? Da fisiologia humana, do corpo humano. Mas um desses momentos foi quando acampou em Refidim. Foi esse momento mais crítico. E se viram sem água para beber, correndo o risco de morrer. É uma questão natural. 2, 3 dias o ser humano pode aguentar, mas depois desse tempo, fatalmente pode perecer, né? Morrer. Hoje eu queria convidá-lo a todos para que reflitamos sobre a reação que teve o povo de Deus. O ponto central, já vimos que a falta de água, mas Deus já deu a rota para Moisés seguir. E a atitude que assumiu Moisés ante esta situação. É perigoso, irmão e amigo, questionar a Deus, às vezes nas nossas dificuldades. É uma questão natural, uma reação natural, mas é perigoso no sentido de nos desanimar às vezes. Né? Então o povo de Israel estava naquela luta, naquela questão de falar para Moisés: bom, está com nós, não está com nós, o seu Deus, o nosso Deus. Continuando. Refidim está situado entre o deserto de Sim e o monte de Sinai. O povo de Deus murmurou. Nós lemos a passagem de 1 a 7, de Êxodo 17. O povo de Deus murmurou contra Moisés. Moisés estava presente. Então já eles começaram. Moisés praticamente era a pessoa indicada para questionar, para reclamar contra Moisés, e o acusaram de que os tinha tirado do Egito. Esse sempre foi o reclamo do povo judeu, para que eles morressem de sede, e eles e seus filhos. Em Êxodo 17:3, já lemos, diz assim: tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nós matar de sede a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? Anteriormente eu mencionei, mas aqui já refrenda o versículo 3. Já pensou, irmãos e amigos, ficar no deserto sem água? É muito sério, uma questão, já falei, totalmente adversa para o ser humano. Mas o censurável desse momento do povo de Israel foi o que? A falta de fé. No desespero, Moisés falava, não, ele sabia que Moisés falava com Deus. Então, talvez a questão da saúde, de ter água, não era a questão fundamental desse momento do povo de Israel, mas sim a falta de fé, da confiança, da certeza de que Moisés estava trazendo a mensagem certa, de guiá-lo para o lugar que Deus tinha falado, para crer que Deus não os deixaria morrer de sede. Essa falta de fé. Então eles não estavam confiando, eles estavam reclamando. Se Deus os tirou da escravidão do Egito com mão forte, né, estendida, tirou de lá, os guiava naquela passagem com as nuvens e a coluna de fogo, o que mais fez? Abriu-se o mar vermelho para que cruzasse. Se lhe deu também o maná do céu, alimento do céu, e converteu as águas amargas de mar em água doce.
Será que Deus, nesse momento, tudo que ele fez, ia negar um lugar para beber, para tomar água? Então, o povo de Israel estava naquela nebulosa, naquela incertidão e falta de fé no Deus. Eles não leituraram, eles pelo menos deviam falar assim, não, mas Deus nos ajudou nisso. A nuvem, a coluna de fogo, a alimentação do céu. Não tinha nada no currículo na mente deles. Eles estavam questionando a atitude de Moisés, de Deus através de Moisés. Às vezes nós temos que aprender das experiências do passado que nos devem alimentar nossa fé. E na vida secular isso é normal. A experiência em muitas disciplinas esportivas, eu falava com meu sobrinho faz uns minutos antes de estar aqui, que a disciplina, a experiência, o exercício nos aumenta a segurança de alguma coisa que a gente está fazendo. E na nossa vida espiritual não é diferente. As nossas experiências difíceis na vida que a gente passa nos dá um grau mais de confiança e fé no Senhor. Esse é um exercício, não é simplesmente falar, é um exercício diário espiritual que nós temos que fazer na nossa vida. Para crer que Deus não nos abandonara, nem nos deixara de ridículo ou de nada, num momento de envergonhar-nos. Deus não, aos filhos que realmente procura e confia nele, Deus não dá esse espaço para o inimigo. Dificilmente um verdadeiro cristão é envergonhado publicamente. Então Deus tem esse elo que nos protege dessa segurança, mas não temos que ter a confiança que Ele quer de nós. O Deus que proveu ontem, que proveeu ontem, é o mesmo Deus que proverá hoje e sempre. É o mesmo. Ele não improvisa, Ele não muda, não é mutante. O Deus que mostrou o seu poder ontem é o mesmo Deus. Deus mostra seu poder hoje também. Em minha vida, em sua vida. Deus não muda. Seus propósitos são os mesmos. A palavra de Deus é a mesma. As linhas dela são certas. O que está errado? Então o povo de Israel esqueceu, né? Esquecia as coisas que tinha feito Deus. Então era uma questão de censurável que eu coloquei essa frase, essa palavra do povo de Israel. Esqueceu tudo o que tinha feito na vida. Estava reclamando, lógico, precisava água. Dava água, no outro dia estava reclamando que queria outra coisa. E às vezes nossa vida é assim, irmão. E amigo, nós questionamos, fazemos questão de falar para Deus, pô, está saindo tudo errado, o que foi? Mas a gente esquece das bênçãos, da proteção que Deus dá na nossa vida. No versículo 1, depois, já tínhamos lido, mas diz assim, depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pela sua jornada, segundo o mandamento do Senhor, e acampou em Refidim, e não havia ali água. Voltando no pensamento inicial, não tinha. Eles não chegaram a Refidim por teimosia de Moisés, mas sim era o Senhor que traçava a rota a seguir no deserto de Sim. Deus falou para Moisés, tem que ir para lá. E às vezes, ou muitas vezes, Deus traça, já tem o traçado, a nossa rota a seguir. Mas nós somos muitas vezes teimosos como Moisés. Queremos desenhar nossa própria rota, sabendo que vai dar errado. Isso é uma questão quase natural da luta do velho e do novo homem. E o povo de Israel tinha essa questão dentro deles de questionar as coisas que Deus queria fazer para eles. E Moisés tinha que pagar tudo, né? O que Deus prometia. Nessa parte aqui do versículo que eu li, um pouco a teimosia de Moisés para não seguir o que Deus tinha falado. No Êxodo, o último versículo que diz, Êxodo 17, a última, antes disso, Deus nunca nos levará a lugares onde sejamos envergonhados. Eu falei anteriormente. Irmãos e amigos, nós temos que ter a certeza, quando a gente sai da nossa casa,
para nosso serviço, para nossa atividade, entregando todas as coisas na mão de Deus, Deus não permite a seus filhos serem envergonhados ou passar de ridículos. Sempre Deus procura, porque nós somos luz, nós temos luz própria. Então nós temos que ter essa segurança, irmãos, essa confiança e mostrar atitude onde o Senhor quer nos levar. O povo de Israel chegou ao ponto de duvidar se Deus estava com eles ou não. Era uma questão permanente do povo de Israel. Um parêntese rapidinho. O que está passando no povo de Israel nesse momento, nessa guerra. Não podemos questionar a Deus. Tem muitas pessoas no mundo inteiro, a gente escuta nas redes sociais, opiniões baseadas na palavra, ou questões de adivinhar por que está acontecendo isso. E se nós lemos a passagem, nós não sabemos por que está acontecendo isso. Só Deus sabe. Deus conhece os corações. E o povo de judeu, pela história, pela palavra de Deus, sempre questionou a Deus. Mas é o povo dele. Ele sabe, ele tem o cenário. Deus tem um propósito nesse conflito bélico. Continuando. O último versículo. E chamou aquele lugar de Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, pela confusão, pela contenda, pela briga, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Imaginemos, chamaram talvez a Moisés e falaram: bom, Moisés, seu Deus, nosso Deus, está com nós ou não está? A gente não tem água para beber. De repente Moisés falou: tranquilo, nós temos que confiar no Senhor. Mas o Senhor já mostrou anteriormente. Veio o maná, a alimentação do céu, nos cobriu de noite para iluminar as nuvens, para ajudar o sol não bater em nós. E outros milagres. O povo não, sempre reclamando. Será que hoje, no nosso tempo, é diferente, amigos e irmãos? Tem muitas pessoas dentro e fora das nossas igrejas cristãs que fazem a mesma pergunta. Estamos vivendo um momento muito difícil, onde a fé se está tornando uma coisa talvez difícil de se retroalimentar. Sem fé é impossível agradar a Deus. E através dessa impossibilidade de falta de fé, eles não agradavam a Deus, seu próprio povo. Então a fé é fundamental, é uma ferramenta espiritual muito forte. Nós temos que confiar verdadeiramente em Deus, em tudo que a gente tem que fazer. Uma criança, um bebê, um filho novo, ele tem uma confiança de olho fechado no pai, no que ele diz. Ou lançar no colo, no braço. A criança não se lança no braço de qualquer pessoa. Mas se a mãe e o pai dele falam se lança, ele se lança com segurança, com fé. E nós temos que fazer isso na nossa vida, irmãos e amigos. Estamos passando momentos difíceis, muita informação, muita confusão. Estão confundindo a palavra de Deus. Estão querendo traduzir a palavra de outras formas para confundir. O inimigo está atuando de várias formas. A estratégia deles são várias. Mas a nossa fortaleza tem que ser a fé. Perseverar na fé. Eu dizia, tem muitas pessoas, como crente também, que fazem a mesma pergunta. Está ou não está o Senhor conosco? Tem muitas pessoas cristãs que perguntam. Eles falam, estamos vivendo um momento difícil. Mas será por que Deus... Por que a gente está sofrendo? Começa a questionar a Deus, em vez de agradecer a Deus. Aí não duvidamos de que Deus está conosco. É fácil celebrar a vida quando tudo caminha bem, né? E se vá sem tropeço. É bom, né? Caminhar numa estrada macia. Aí ninguém duvida. Aí eu tenho fé porque tudo está bom. Mas é difícil, irmãos e amigos, manter a fé diante de um acidente, um exemplo, de trânsito.
um diagnóstico médico surpresivo, de surpresa. Ah, eu não sabia que tinha isso. Será que nossa fé vai ficar do mesmo jeito que quando a gente estava bem? A ruptura de um casamento, o despido de um trabalho. Será que o comportamento nosso vai ser igual quando a gente estava com o maná, com o alimento que veio do céu, com a lumeira durante a noite e com a nuvem cobrindo o sol? Quando estava tudo aí, está tudo bem. Mas quando vem a tormenta, será que a nossa fé se mantém? Será que estamos atuando do mesmo jeito que o povo de Israel atuava? Mediaticamente. Falhou uma coisa, já não dava. Já questionava a presença de Deus na vida deles. Para eles, Deus não tinha que falhar. Eles podiam falhar, mas Deus não. E às vezes nós atuamos assim. E no meio dessas crises que surgem as perguntas: está o Senhor com nós? Onde está Deus que não intervém? Por acaso o Senhor esqueceu-se de mim? Às vezes nós não falamos, mas questionamos mentalmente. Povo, atualmente, muitas pessoas questionam o problema no Oriente Médio. Questiona se é o povo de Deus, por que Deus não salva? Só Deus sabe. Por isso que em cima, quando nós lemos anteriormente, Moisés teimoso. Alguma coisa está passando na nossa vida quando as coisas não saem como a gente quer. E isso era a briga, a luta permanente com o povo de Israel. A pior atitude do povo de Israel, em Refidim, quando eles já estavam lá, não foi reconhecer a necessidade que tinha de água. Não foi esse grande problema. O problema foi da maneira que o povo questionou a presença de Deus em meio deles. Isso foi a curva de inflexão que mudou. Deus entendeu a natureza, lógico, está com sede, natural, mas não foi isso o que Deus olhou o coração deles. Mas sim a questão de falar por quê. Mesmo com os milagres que tinha feito, os sinais de prodígio que tinha feito Deus no seu povo, eles continuavam questionando. Nós, como filho de Deus, podemos perguntar todo tipo de assunto. Quando a gente ora para o Senhor, pede a direção. Então, se vai, a gente pede a direção de Deus e faz a nossa direção. Estamos igual que o povo de Israel. Questionando, fazendo as coisas que saem erradas e pedindo as coisas, a direção de Deus, mas pegamos outro rumo. Mas é muito perigoso, irmãos e amigos, fazer essas questões ou perguntas a Deus por coisas que às vezes nós estamos conscientes que nós estamos errados. O Senhor não deixou envergonhar a Moisés. Sempre manteve a palavra e cumpriu. Em Êxodo 17:6. Eis aqui eu estarei ali diante de ti. Quando ele começou para ir a Refidim. E tinha que ir lá. Aí já o Senhor dá a rota. Dá o traçado que tinha que fazer Moisés no versículo 6. Eis que eu estarei ali. Deus toda manhã fala para mim, para você, irmãos e amigos. Eu estou aqui. Eu estarei lá onde você estiver. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha. Deus lhe falou a Moisés. Em Horebe. E tu ferirás a rocha e dela sairão águas. E o povo beberá. E Moisés assim o fez. Ele fez o certo. Obedeceu. Diante dos olhos dos anciãos de Israel. Para ver testemunha do que tinha feito. Esta resposta do Senhor parecia uma loucura, né? Mas Moisés não o questionou. Fez o certo também. Ele creu na palavra do Senhor. A água não saiu da rocha porque Moisés bateu nela, e sim por um ato de fé. Às vezes é importante essa conexão, né? Ele não bateu a pedra e pronto. Porque ele bateu com a confiança, com a fé. E às vezes o Senhor fala para nós, você tem que bater algumas áreas na nossa vida,
para que as bênçãos venham de uma forma surpreendente. E nós não batemos no lugar que Deus nos fala. Moisés bateu com a vara na rocha e Deus deu água suficiente para satisfazer a mais de 600.000 pessoas, entre homens, mulheres, crianças e animais. Para concluir, estimados irmãos e amigos, rapidamente, o que a gente pode tirar dessa lição do povo judeu? Que nós estamos orando também, né? As igrejas, pelo povo judeu. Mas não podemos questionar a Deus. Temos que colocar tudo na mão deles. Porque só Deus sabe. E Deus, nessa luta, nessa guerra, atualmente, já tem o traçado. Tem um mapa, está tudo definido. Então não vale. E temos que ter cuidado de questionar, ou analisar que as pessoas, os grandes políticos, entendidos em estratégia, em guerra, confundam às vezes as nossas mentes. Porque a gente tem que orar por cada um de nós, pelo povo judeu, por todas as nações que estão em guerra, e esperar que Deus nos mostre o traçado que a gente tem que fazer. O que podemos concluir, irmãos e amigos? Eu quero assegurar sim, que Deus tem uma resposta adequada para a sua necessidade. Não nos desesperemos buscar água, reclamando cada hora. Ele já tem uma resposta adequada para cada um de nós. Seus recursos que ele tem, nosso Pai Celestial, através do Filho Jesus Cristo, são recursos ilimitados. Não tem limite. A carteira é aberta. Então não questionemos a Deus em nenhum momento da nossa vida. Mas sim, procuremos a rota que Ele nos dá. Se Ele fez sair a água de uma rocha para saciar a sede de um povo sedento, Ele é capaz de fazer qualquer coisa para te abençoar, tua vida e a tua família. É uma questão de decisão nossa, fortalecendo nossa fé, para que a água que nós temos que beber em nossa vida, Deus não vai indicar onde, mas nós temos que fazer a vontade dele em nossa vida, para que nossa fé, os degraus que nós temos que melhorar dia a dia, acreditando e tendo a segurança, nesses tempos difíceis, muita gente, muitos cristãos, muitos irmãos, tem hora que duvida, a fé enfraquece, mas Deus, que eu falei aqui, tem recursos ilimitados, irmãos e amigos. Não duvidemos do amor de Deus em nossa vida. É só seguir a rota que Ele quer através de Sua palavra em nossa vida. Que Deus os abençoe e que na próxima podamos também participar de novo. Este é o nosso irmão Guilhermo, né? Com esta palavra, realmente são tempos difíceis que estamos vivendo e realmente nós temos que buscar essa fé, né? Essa fé que construímos, né? Nada, não deixa de ser uma construção. Guilherme disse dos milagres do passado, das experiências do passado, né? Porque a vida do crente é de experiências, e as experiências do passado é para nos fortalecer, é para esta construção da fé agora no presente, para o futuro, né? E muitas vezes temos que viver algum tempo, muitas vezes a experiência não vem, né? Essa experiência é com Deus, mas Deus já fez muitos milagres em nossas vidas. Ele já operou de muitas maneiras em nossas vidas, nós somos testemunha disso. Como o povo de Israel era testemunha. Como disse, né, relatou aqui todos os milagres que Moisés tinha feito. Então, não podemos... Nós temos que crescer e não viver só de experiência, né? Temos que depositar a fé, e a fé é andar no invisível, né? Muitas vezes não entendemos, não compreendemos, mas temos que seguir em frente. Marchem, né? Siga em frente,
nessa vida do crente. E Guilhermo foi bem feliz, né, nesse tema que estamos vivendo agora, coisas que não compreendemos. Deus conhece, Deus enxerga, Deus vê o invisível e sabe as razões e o motivo, né, de tudo isso que está acontecendo. E Deus tem um plano e Ele vai executar o plano dele, e não depende de nós, mas sim da sua vontade e do seu plano que já está elaborado. Nós temos que ter só fé para seguir em frente, tá bom? Deus abençoe essa palavra, agradecemos a atenção de todos, queremos agradecer a Guilhermo, que Deus abençoe, e seguimos em frente, depositando a fé naquele que está na frente, dirigindo todas as coisas, amém? Deus abençoe a todos, uma boa noite, assim encerramos o Toque do Dia desta quinta-feira.